Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e chegamos no final de semana, dia de estreia na Netflix, e eu assisti o filme O Som do Caos, daquele suspense que promete entregar um monte de mistério pra gente sair desvendando e que eu vou contar se deu bom a partir de agora. Em O Som do Caos a gente acompanha o influenciador Matt, que se muda com a sua esposa Liv e seu filho recém-nascido para a casa onde viveu a sua infância. Porém, logo que eles chegam, ele começa a se deparar com algumas pistas sobre o passado, principalmente de seu pai, que hoje está com demência, mas que era dono de uma fábrica de produtos químicos nessa cidade, mas que também vai levar ele por caminhos de segredos da sua própria família, investigando o seu passado. Uma sinopse que promete que a gente vai ter vários mistérios que vão ser desvendados durante o filme, mas infelizmente não é muito isso que o filme entrega. Esse vídeo vai ter spoiler sim do filme, porque a gente precisa discutir alguns detalhes ali para que consiga transmitir o que funcionou e o que não funcionou aqui. Mas também digo que talvez seja daqueles que realmente saber seja até bom para investigar talvez alguns detalhes ou para tentar entender melhor o que o filme está passando ali. Seria aquele tipo de filme que às vezes assistindo a segunda vez faça mais sentido que na primeira. Logo no começo a gente vê uma cena na frente dessa mansão onde o Matt foi, que dá para entender que é no passado dele, então seria o pai e a mãe dele, onde a mãe dele corre para dentro de um lago e se afoga, com o pai dele tentando ir atrás. A cena fica só nisso e esse mistério fica até mais próximo ao final do filme e a gente já começa a história com o Matt e a Liv vindo morar nessa casa. A gente não consegue entender exatamente aonde que é essa cidade, mas o que a gente sabe é que é uma cidade muito pequena, principalmente porque a Liv tenta ir no comércio local ou falar com algumas pessoas, principalmente a dona de um açougue e a dona de um mercadinho de orgânicos, mas elas são muito reticentes à presença da Liv ali, que dá a entender que é alguma coisa com a família deles, a família do Matt principalmente, com o que aconteceu no passado. As primeiras pistas o Matt acaba compartilhando com os seguidores dele, já que ele é um cara que tem, sei lá, uns 200 mil seguidores numa rede social. E eles que começam a incentivar que ele permaneça na pesquisa, na investigação que ele está tendo sobre essas pistas, sobre a família, sobre a empresa que era do pai, a indústria lá, dos produtos químicos que era do pai, o acidente. E ele começa a cada vez mais investigar. Ele vai até a fábrica, ele conversa bastante com o pai, mesmo que o pai muitas vezes não esteja muito lúcido. E isso vai transformando numa certa obsessão. Aqui parece que o filme queria discutir alguma coisa sobre essa questão dele ser um influencer, de como o destino dele ou as ações dele vão sendo determinadas por quem o segue, como ele fica dependente dessa rede social. Porém, o filme não vai muito além disso, além do fato dele de ser o estopim para início das investigações. O filme abandona toda essa história dele ser influencer praticamente durante o filme inteiro. A própria relação dele com o pai é outra coisa que o filme acaba não desenvolvendo, porque essas conversas, essa revelação de segredos podia vir de algum lugar de trauma, tanto da relação pai-filho. Alguns dos moradores da cidade acabam falando alguma coisa isso pra Liv, como, depois eles viveram sozinhos naquela mansão muito grande, como o pai dele se preocupava mais com o trabalho do que com o filho. Eles jogam algumas coisas soltas assim no ar, mas a verdade é que o roteiro do filme não trabalha essa ideia também. E nessa mesma lógica veio que é o grande problema do filme pra mim. A própria investigação do Matt parece muito solta. A gente não tem grandes segredos revelados. Tudo aquilo que a sinopse do filme prometia, o filme acaba não Tudo aquilo que a sinopse do filme prometia, o filme acaba não entregando.
é tudo muito superficial, tu não consegue entender direito o que foi esse acidente. Ele pega uma caderneta com várias anotações que ele achou, ele mostra para os seguidores: olha aqui, eu descobri, aqui tá o segredo, meu pai tentou falar não sei o que, estava certo. E ele aponta uns negócios que a gente não consegue entender o que é que ele está descobrindo, o que realmente estava por trás desse acidente. Ele só diz que eram muito mais pessoas do que foi noticiado. Meu pai sempre falou, mas ele foi coagido porque ele tinha medo de ser demitido. Mas até onde a gente sabia, o pai dele era dono da empresa. Então algumas coisas assim não fazem sentido. É só aquele suspense, algumas cenas que ele começa a ficar ríspido com a família, aquela trilha um pouco mais pesada, tentando forçar um clima que a investigação dele deveria trazer e acaba não entregando. Mesmo quando chega no final do filme, a gente não tem uma elucidação, alguma coisa grave desse mistério. Ele tem algum segredo no porão da casa, porque ele descobre que a fábrica tinha um túneis que vai até embaixo da casa, o que não faz muito sentido a não ser uma pontinha para que eles façam a cena final nesse local na casa. E eles acabam levando tudo pro lado do afogamento da mãe. Mas mesmo assim o filme não consegue criar muito essas ligações entre o que aconteceu na fábrica, entre o afogamento da mãe e entre a relação do Matt de por que ele estava ficando tão obcecado com aquilo. Nada disso se conecta muito bem. A primeira vez que ele descobre esse local na casa é uma cena bem estranha, porque ele vê o chão mexendo, como se fosse um coração batendo. E no final ele volta lá para escavar aquilo e realmente ele acha um poço que teoricamente dá nos túneis da fábrica, que teriam sido alagados durante o tal do acidente. Só que, de novo, nada disso tem a ver com o acidente da fábrica. Ele pega isso para relacionar com o fato da mãe ter se afogado no lago. O pai diz que é um lago artificial, que ele cavou aquilo com as próprias mãos, informação que o filme não usa para nada de novo. Nesse momento do filme, o filme sai da parte do mistério, ele abandona completamente o mistério com a fábrica, com o pai, com as pessoas da cidade que não gostam de falar da família dele ou de nada que tenha acontecido, e tenta puxar para um drama onde o filme tenta discutir uma possível depressão que o Matt estaria passando e que é a mesma que a mãe pode ter passado. Isso porque quando a mãe entrou lá água dentro e acabou morrendo, ela também estava com um filho recém-nascido, assim como ele tá. Então o filme tenta trazer alguma coisa de realmente essa depressão que acaba passando porque ele reclama muito que o bebê não para de chorar e aquilo vai deixando ele meio maluco. O filme é belga e o nome original é Noise, que seria alguma coisa como barulho. Então é como se esse som desse caos que a tradução do título tentou trazer é que realmente ele foi ficando meio maluco com aquilo, ele não conseguia. Ele realmente entrou num processo depressivo depois do nascimento do filho. O que teoricamente aconteceu com a mãe também. O filme tenta trazer essa relação, mas muito tarde. O filme teria que ter trabalhado isso desde o começo para que pudesse ter um pouco mais de força nessa relação. E aí sim trabalhado melhor a relação com o pai, a relação de quando ele era criança. Mas nada disso o filme faz. O filme tenta puxar tudo isso com o pai tentando tirar eles de dentro do fosso, assim como ele tentou tirar a mãe de dentro do lago e acabou não conseguindo. A verdade é que o Som do Caos promete muito e entrega muito pouco. Ele realmente vem com uma proposta de um grande filme de mistério e acaba não sabendo muito como percorrer essa estrada e acaba nos entregando um grande vazio no meio disso tudo. Lembrando que o Som do Caos estreou nessa sexta-feira na Netflix. Se você já viu, vem aqui contar que mensagem foi essa que você levou depois de ver o filme. A gente se vê qualquer hora dessa aqui neste mesmo canal. Tchau, tchau.